Esse é o podcast Ciência Feito Aqui, no qual trazemos para vocês quem são e o que fazem os cientistas que estão aqui pertinho da gente no Instituto Federal de Goiás, em uma conversa entre amigos. Venha conosco descobrir como é o trabalho de um cientista, o que nos move e como você pode fazer pesquisa científica também. Olá, ouvintes do Ciência Feita Aqui. É um prazer estar com vocês hoje. Eu desejo a todos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite ou uma boa madrugada, porque a gente não sabe quando os nossos ouvintes estão aqui, em que horário que estão ouvindo o nosso podcast. Hoje nós estamos recebendo a professora Cláudia Helena dos Santos Araújo. É um prazer estar aqui com a professora Cláudia. E quem vai entrevistá-la sou eu, junto com a minha excelentíssima colega Adriana Martini Martins, professora do IFG Campus Formosa. Eu sou Geraldo Vitesi Júnior e, mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês duas e com os nossos ouvintes. Bem-vindas, vocês duas. Então, eu vou fazer uma apresentação inicial da professora Cláudia. A professora Cláudia, ela é graduada em Pedagogia pela Universidade Estadual de Goiás. Ela fez uma especialização em Metodologia do Ensino Superior, também pela Estadual de Goiás, a UEG, e ela fez o mestrado e o doutorado em Educação pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás. E, além disso, ela concluiu um estágio pós-doutoral pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, lá no Programa Avançado de Cultura Contemporânea. Então, bem-vindas vocês duas. Passo a palavra, então, para a Cláudia fazer a sua apresentação inicial, dizer um oi para o pessoal e, em seguida, para a Adriana dizer um oi para o pessoal também. Oi, gente, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu sou a Cláudia, que não dissocio da professora, mas que não dissocio da pessoa Cláudia, porque somos seres como um todo. Então é um prazer muito grande estar aqui no Ciência Feito Aqui, com a Adriana, com o Geraldo, com toda a equipe, mas antes de qualquer coisa, com todos e todas que estarão ouvindo a gente aí e podendo, de certo modo, compartilharmos histórias de vida. Olá, pessoal, eu sou a Adriana, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Quero também agradecer ao Geraldo pelo convite para estar aqui hoje mais uma vez com vocês e a Cláudia para a gente poder fazer esse bate-papo aqui hoje. Legal, gente. Então, vamos lá começar a nossa entrevista, como a gente sempre começa, falando um pouco sobre a sua formação acadêmica. Cláudia, você, como eu disse, fez a sua graduação em Pedagogia. Eu queria que você contasse para nós como é que foi a escolha desse curso. Foi uma escolha consciente? Foi uma escolha um pouco assim descabida da juventude? Como é que foi esse processo de ir fazer pedagogia? Conta um pouco para nós essa história, que tem coisa legal aí. É muito legal essa coisa uma escolha descabida da juventude, né? Porque, então, a escolha do curso de pedagogia, sabe? O Geraldo, a Adriana, a escolha do curso de pedagogia, eu não posso dizer que foi totalmente uma escolha consciente. Quando eu fui olhar essa questão a respeito de como eu escolhi pedagogia, primeiro que é como se a gente voltasse lá atrás, né, na Cláudia de 16, 17 anos e pensasse quem era eu, né? Que loucura que foi tudo isso. Eu tentei jornalismo 2 vezes, comunicação social, e realmente, confesso, não fui aprovada. E eu não tinha muita noção de fato que eu queria, apesar de dizer que eu gosto sim da área de jornalismo, mas hoje pensando num jornalismo mais online mesmo, sem essa coisa toda da formação. E também tentei o curso de Direito. Cheguei a começar, na verdade, o curso de Direito, mas aí é uma prosa longa e daqui a pouco a gente pode até falar sobre isso. Mas eu sempre gostei muito da história das pessoas, a história de vida, o modo de comportamento, a forma como a gente encara a vida. E eu sempre gostei muito de aprender e aprender com as pessoas. Então, mas eu não tinha muita consciência do que era isso, sabe? Essa coisa de aprender com as pessoas. Eu observava muito os meus professores, desde o ensino fundamental até por questões que eu vivi
realmente questões de saúde e a forma como muitos dos meus professores estavam ali compreendendo e tinham todo um zelo em ensinar, e ensinar observando as especificidades que eu tinha, né? E gostava muito da literatura e, enfim, os meus professores representaram muito para mim. Mas, gente, eu não tinha a menor noção de fato do que eu queria fazer. Eu gostava de direito, gostava de jornalismo, gostava do comportamento, e aí um belo dia tentei todos esses, mas ainda com 16, 17 anos, uma amiga virou e falou o seguinte: Cláudia, faz pedagogia porque você vai ser psicóloga. Isso aí parece algo interessante. Eu acho que eu nem sabia que para ser psicóloga eu tinha que fazer psicologia, né? Eu só pensava na ideia do comportamento humano, sabe? Do ensinar, do aprender. E ensinar a aprender para mim sempre foi algo muito além dessa dimensão formal da escola, né? Vai muito além. Até hoje eu posso dizer isso com um pouco mais de solidez, né? E aí, quando ela falou isso, ela falou: não, esquema é o seguinte, esquema, hein? 16, 17 anos pensando em esquemas. Esquema é o seguinte: você faz pedagogia, no final você vai fazer, parece que a gente nem falava especialização, a gente nem sabia disso, um curso de psicopedagogia. Essa amiga fazia psicologia, estava no início na época. Um curso de psicopedagogia, você vai ser psicólogo. Falei: olha, bora lá, né? Tentei pedagogia na UEG, passei. A UEG é uma casa para mim, Universidade Estadual de Goiás. Tenho um respeito, um carinho muito grande pela minha casa, Universidade Estadual de Goiás. E passei e comecei o curso, né? E o primeiro ano do curso de pedagogia é um ano muito teórico, com disciplinas que abrangem, de certo modo, as licenciaturas todas, né? E a filosofia da educação me chamou muito a atenção, mas, enfim, língua portuguesa também, porque se tem uma pessoa que tem um sonho em fazer letras, essa pessoa ainda sou eu, e antes de chegar a minha hora de partir, eu ainda vou fazer o curso de letras. E tinha um professor, que é um professor que atua hoje no campus Anápolis, que é o Edmar, hoje é o meu colega de trabalho, que foi meu professor de língua portuguesa na UEG. E ele realmente conseguiu me fazer perceber o tanto que ensinar é um ato fascinante. O processo de formação humana é fascinante. Fui para o segundo ano de pedagogia e ali sim eu tive a certeza que eu não ia ser psicóloga, mas com certeza eu seria uma professora. Não sabia nada de pesquisa ainda, mas eu seria uma professora e eu ia gostar muito de fazer tudo isso, sabe? Então, pedagogia começou por aí, pensando que seria psicóloga. Eu confesso para vocês que o primeiro ano não me mostrou, o primeiro ano de pedagogia não me mostrou que eu seria professora. Me mostrou que eu seria alguém que ainda estava compreendendo áreas do conhecimento, tudo, mas não sabia o que eu ia ser, não. E o segundo ano veio e tem muita coisa boa aí na pedagogia, é um curso fascinante. É um curso que eu falo assim, que para mim é como se fosse o coração, sabe, da formação, o coração do processo de ensino e aprendizagem. Gosto de falar o E, porque é nessa perspectiva que eu parto. E é quando a gente tem condições de falar assim: poxa, como que nós vamos realmente ter condições de ler o humano, ler o meio, de se comportar, no sentido assim, não talvez não comportar no sentido de transgredir mesmo, sabe? É muito bom quando a gente entende o que é de fato educação. E aí nesse ponto eu adoro citar o Carlos Rodrigues Brandão, porque para mim foi ele que me mostrou de fato assim, o que é a educação, que vai muito além de uma caixinha de 4 paredes, e vai muito além do que é a Cláudia. A Cláudia hoje é alguém que compreende que a educação está sempre em construção. Quando eu fico pensando assim, pedagogia muitas vezes é associada a questões muito técnicas,
né? E o meu curso, que teve a última matriz curricular, que depois foi reformulada, tinha uma matriz muito engessada, mas mesmo assim foi uma matriz onde eu posso dizer que eu realizei estágio por 2 anos, onde eu tive acesso a lidar com essa especificidade de trabalhar com as pessoas, de trabalhar com criança, de trabalhar com adolescente, de trabalhar com adulto, de compreender que todos nós somos gente e que todos nós temos condições de voar longe. É muito legal essa coisa de a gente acreditar no ser humano, sabe? Da gente acreditar que ele tem sonhos, que ele tem objetivos, e que esses objetivos, independente da condição, ele tem condições de voar. Acreditar no ser humano, né? Acho que é um pouco isso, sabe? Legal, muito bom a sua resposta, porque a gente sabe que muitos dos nossos estudantes, eles entram nos cursos e eles não sabem o que estão fazendo ali. Então, e a gente às vezes tem um pouco de receio de falar que a gente também não sabia quando a gente entrou, né? Não sabia de forma nenhuma. Eu acreditava que eu ia ser uma psicóloga e eu não queria também ser psicóloga no fundo. Eu queria me encontrar. E eu acreditava que o jornalismo era onde eu iria me encontrar. Depois eu acreditei que o direito. Tinha 16, 17 anos, gente. Eu acho que é demais a gente querer da nossa juventude hoje que com essa idade eles já desenhem a vida. A vida está sendo desenhada todos os dias. Todos os dias desenhamos a vida. E uma vida pronta, venhamos e convenhamos, é muito chata. Uhum. E eu acho também bacana você contar essas indecisões, né, essas dúvidas que todos nós temos, né, porque às vezes a gente olha uma pessoa que tem uma carreira acadêmica consolidada, né, então, igual você fez mestrado, doutorado, pós-doc, tá atuando numa instituição, parece que você sempre soube onde você queria chegar, né, pelo menos eu às vezes tenho essa visão, então acho realmente muito bacana a gente compartilhar, né, essas nossas experiências. Também pensei nos nossos alunos, né, Geraldo, que às vezes eles ficam em dúvida e isso é muito comum, né? Todos nós passamos por isso e em algum momento, como você falou, a gente acaba se encontrando. Então, apesar das dúvidas, é possível a gente conseguir estabelecer uma carreira, né? Ter uma formação bem consolidada, né? Adriana, sabe o que é algo interessante? Que a única certeza que eu tenho é que eu quero continuar lidando com a formação humana e que no final da minha carreira, vida, não sei o que eu posso dizer, eu volto para a educação básica. É onde eu comecei. E é onde eu tenho, assim, como diz Paulo Freire, né, onde está bonito. Não que não esteja na educação superior, mas a educação básica revela, sabe, para mim a boniteza do processo mesmo. E na verdade, eu hoje com 42 anos, eu não tenho certeza de tudo não, gente. Eu não tenho certeza se eu cheguei, a única certeza que eu tenho é essa, é que eu quero continuar com a carreira na área da educação. Muito bom. E, Cláudia, a pedagogia, ela é um curso que, em geral, né, assim, quando a gente fala de pedagogia, quando a gente fala de docência, ela é considerada um curso feminino. Porque tem muito essa associação ainda do cuidado, né? Então, a atuação docente, principalmente a professora, né? É aquela que cuida, e aí principalmente de crianças e adolescentes. E por causa disso, tem bastante participação de mulheres em cursos de pedagogia. Só que você se especializou e você atua na educação superior, onde também, eu estou pensando assim, do ponto de vista leigo, né? No senso comum, a gente pressupõe uma formação muito mais técnica. Então, por exemplo, para eu dar aula de química, eu não preciso me formar, eu não preciso ter uma formação pedagógica, eu preciso saber química, né? Como que é essa relação sua com essa sua atuação com a formação em pedagogia no ensino superior? Você você ainda enfrenta dificuldades por ser formada em pedagogia e estar atuando na educação superior? Como que é isso? Então, Adriana, eu não sei se eu posso dizer que eu enfrento dificuldades. Eu gosto de dizer que tem alguns obstáculos no caminho, né? Muitas vezes o curso de pedagogia,
que eu considero que deveria ser um coração da formação humana, principalmente no que se refere à formação de professores, ele é colocado muito como apêndice, sabe? Muitas vezes a gente não compreende bem o que é o curso, o que é a formação de professores. Aí nos cursos de uma formação específica, colocam esses cursos, colocam a formação pedagógica como apêndice. E isso realmente é preocupante, porque para lidar com a formação do pensamento científico, nós precisamos aprender e entender que as questões pedagógicas transversalizam tudo isso. Então, isso é um obstáculo, vamos dizer assim, mas eu vejo que é um obstáculo que tende a... Nós temos aí fórum de licenciaturas, temos hoje muitos pesquisadores trabalhando pontualmente a questão da formação mesmo, das políticas, da organização do trabalho pedagógico. Eu creio que é um obstáculo que tende cada vez mais a diminuir. Não digo acabar, mas diminuir. Agora, essa questão, por exemplo, do curso ter uma característica, né, um curso feminino, assim, considerado feminino, uma presença muito marcante de mulheres. Quando eu também te confesso, Adriana, que eu não sabia disso quando eu comecei pedagogia, né? E quando eu cheguei em uma sala que na época eram 40, nós tínhamos 40 alunos, estudantes, não gosto muito do termo alunos, depois posso falar um pouquinho para vocês. Nós tínhamos 40 estudantes, mas respeito quem fala. Nós tínhamos 40 estudantes mulheres na turma, 39 na verdade, e um homem. E esse homem eu procuro ele até hoje, porque, nossa, como esse colega de formação foi tão importante para mim. E de repente eu fui entendendo, eu era muito jovem para entender o que aquilo representava. E ainda no primeiro ano, uma colega, ela teve dificuldades porque o companheiro dela não gostaria que ela tivesse uma formação superior. Então ele, infelizmente, que é algo que a gente está vendo muito hoje, que é a violência doméstica, ela sofreu violência doméstica na época. Isso foi algo que marcou muito para nós, para nós que éramos mais jovens da turma, porque nós nem compreendíamos que existia essa questão e que como que um companheiro poderia impedir a formação, uma formação de uma mulher que ia crescer, ia se tornar grande, e justamente por medo que ela se tornasse grande. E eu vejo que hoje é um curso que, ainda com características, né, da presença marcante ali do ser feminino, vamos dizer assim, é um curso que tende a ter uma compreensão melhor, maior e com menos, vamos dizer assim, preconceito. Porque existe preconceito no curso. Venhamos na área acadêmica, existe preconceito no curso de pedagogia, sim. Talvez eu não tenha agora aqui, Adriana, uma pesquisa para te comprovar isso. Né? Isso aí eu ia precisar ainda estudar um pouco mais, mas nós temos. Justamente pela ideia de que é uma formação onde vai te ensinar a didática, onde vai te ensinar ali psicologia da educação, tecnologia da educação, história da educação, mas não é isso. Não é isso, e a gente está nós estamos lidando ali na formação de professores com quem vai formar outras pessoas. E aí? Então, sim, também trabalhamos com crianças e adolescentes e isso é fantástico. É fantástico, Adriana, é fantástico, Geraldo. A gente olhar para uma criança e perceber o quanto ela tem a nos ensinar, porque tem. Olhar para um adolescente e perceber que etapa da vida é essa, que muitos falam que não tem a dialogar, e tem muito a dialogar com a gente. E isso a pedagogia também, o curso de pedagogia também nos orienta, como nos aproximamos de todas as etapas da vida, né? Por meio ali de uma formação ampla nossa, nós temos condições de nos aproximar, tanto de todos os níveis e modalidades de ensino, de tanto da criança quanto do jovens somos todos, quanto da educação de jovens e adultos, quanto da formação superior. Se a gente conseguir romper mais um obstáculo de parar de considerar a pedagogia como uma formação técnica,
vamos avançar muito. Não somente no que se refere à educação superior. Essa minha dificuldade, sim, na educação superior. Outra dificuldade que eu vejo, talvez também eu não tenha como comprovar isso aqui para você, é por ser mulher, sabe? Eu vejo uma presença muito forte de homens na educação superior, na lato, na stricto sensu, e eu vejo às vezes que isso ainda gera um certo incômodo. Mas vamos rompendo, vamos lutando, a gente só não pode desistir. E como eu falei para você anteriormente, aonde eu pretendo terminar é na educação básica, que eu atuo na educação básica também, na modalidade da educação de jovens e adultos, né? E recomendo que quem não atue, não coloque somente o foco na educação superior, mas atue na educação de jovens e adultos, porque tem muito... eu falo que ali para a gente é a formação continuada. Então, um dos obstáculos, ou vários, talvez sejam esses, mas estamos avançando muito. Boas perspectivas pela frente. Cláudia, você se formou na pedagogia e aí você foi atuar na educação básica, né? Você foi atuar como professora na prefeitura de Anápolis. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Eu tenho curiosidade de saber como foi essa experiência, até porque eu mesmo atuei como professor, logo depois de me formar, atuei como professor da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Então eu queria saber como é que foi essa experiência aí na prefeitura de Anápolis, quanto tempo você ficou na prefeitura e como é que foi atuar ali? Conta um pouquinho pra gente. Então, eu posso só trazer um pouquinho do nosso bate-papo anterior, que eu lembrei algo dessa questão da formação técnica, né? Adriana, quando eu fui atuar pela primeira vez na educação superior na Universidade Estadual de Goiás, com uma disciplina de estágio, eu lembro que mulheres, as estudantes todas mulheres, elas começaram a cortar papel. Olha para você ver, é um dos mitos que existe no curso de pedagogia. Elas começaram a cortar papel na minha aula. Penso que são as atividades para trabalhar, né? A maioria já atuava. E aí, quando eu cheguei, aquilo me irritou profundamente quando eu via cortando papel. E eu falei que quem não parasse de cortar papel ia jogar a tesoura no lixo. E eu imagino que o desespero, porque a formação, elas atuam trabalhando, elas formam trabalhando. Né? Elas são mulheres, guerreiras, trabalhadoras, mães, filhas, esposas. Elas são muita coisa, somos muita coisa. Eu acho que eu nem sei dizer porque a gente não se divide, nós somos, como eu disse, né? Nós somos um ser social como um todo. E aí, elas pararam e olharam, acho que não eram acostumadas a ter uma professora que chegasse ali e falasse: eu vou jogar a tesoura de vocês no lixo, e eu ia jogar mesmo. E elas pararam e eu falei: pronto, agora sim vamos pensar o processo de ensino e aprendizagem. Agora vamos pensar as questões para as quais vocês estão sendo formadas. Vocês serão pedagogas e nesse momento vocês são professoras em formação. E a outra experiência que eu achei fantástica, que já foi no IFG, foi o primeiro momento que eu atuei na educação superior lá, logo no meu início mesmo, com didática. Um estudante do curso de licenciatura em Química, primeira aula, ele olhou e falou assim: então, professora, nós vamos aprender a escrever no quadro? Aí eu olhei e levei um susto assim, né? Escrever no quadro? Mas isso nem eu sei direito. A minha coordenação motora fina e grossa não foi tão bem trabalhada para isso. Mas a didática não é para isso? Eu falei: não. E aí nós fomos lá na história da didática, nós fomos, aí sim, num coletivo mesmo, sabe? Eu considero os estudantes da licenciatura como professores em formação, e aí nesse coletivo nós fomos tentando entender que não é uma formação técnica, nós não vamos aprender com o pedagogo a escrever no quadro e nem a cortar papel, mas nós vamos aprender a lidar com o processo de formação científica do estudante. Era só porque eu lembrei dessa história. Ô Cláudia, mas eu queria que tivesse me ensinado a escrever no quadro e a cortar papel também, além das outras coisas. Então, Geraldo, quando tem um momento, sim,
pelo menos na a minha grade curricular na pedagogia não é essa atual agora, mas tem um momento onde nós aprendemos a lidar com o processo de alfabetização, que sim, tem questões que referem a quadro, as questões cognitivas mesmo, de coordenação motor fina, coordenação motora grossa, as fases do processo de alfabetização, né, quando a gente tá até naquela fase da garatuja, vamos dizer assim, sabe? Tem sim, mas o processo central nosso não é esse necessariamente, né? Estamos formando seres humanos, formação crítica, a leitura. Com os meus estudantes, trabalhei na alfabetização, gente. Com os meus estudantes da alfabetização, a gente aprendia a ler gráficos em jornais. Né? O jornal, o papel ali ainda era muito utilizado. Então, as crianças levavam jornais e a gente aprendia no primeiro ano delas de alfabetização a ler gráficos. Então, existem outras possibilidades, mas aí depende da linha pedagógica que se adota, enfim. Mas estamos dispostos aí, Geraldo. Podemos retornar ao Instituto Federal de Goiás ou a outro lugar, ou apenas pegar um quadro. Podemos ir a um parque, ou a uma praça, ou aonde vocês desejarem, e ali podemos até aprender juntos a escrever no quadro. Mas, né? Mas é que se reduz a esses clichês, né, Cláudia? Então, eu sempre falo que essa formação humana ela é muito complexa, né? Eu venho das exatas, eu sou formada em Química, e eu sempre falei isso em outro episódio, que agora que eu me aventurei pelas ciências sociais no doutorado, eu percebo que é muito mais complexo, né? Eu ouso até dizer que é mais difícil, mas que sempre é reduzido a isso, né? Tem uma colega nossa lá em Formosa, Kate, que fala essa questão de cortar papel, de usar tesoura sem ponta, né? Então, sempre que é como você falou, assim, é um processo, é um material humano, né? É muito complexo e esse processo de ensino e aprendizado, né? Que a pessoa vai se transformar, vai aprender conhecimento, né? Então, eu acho muito triste isso, né? Que se reduza um processo tão complexo a essas coisas tão superficiais, que são importantes, como o Geraldo falou, né? Aprender a escrever no quadro, mas que não é o principal, né? E não que isso não seja importante, né, Adriana? Isso é importante, faz parte até material humano, por exemplo, a gente lidar com ábaco, lidar com... Né, isso é muito importante, muito mesmo. Eu tive uma disciplina chamada Biologia Educacional, que hoje eu não tem na grade atual do curso de Pedagogia, mas essa disciplina me orientou em como lidar com dislalia, dislexia, disfonia, dislalia, enfim, né, a gagueira. Eu penso, tenho certeza que são questões importantes, mas a formação no curso de pedagogia não se reduz a isso, tão pouco nas outras licenciaturas também. Enfim, eu acho que ser professor eu fiz essa brincadeira justamente para a gente ver que a gente não precisa cair em dicotomia, né? Que é ou eu vou ensinar a cortar papel, ou então eu vou ensinar a didática magna do Comênio. Não, eu posso ensinar a didática magna e a cortar papel. Não preciso fazer ou uma coisa ou outra, né? Eu, por exemplo, não aprendi a cortar papel, é uma lacuna. Não é zoeira não, gente, é verdade. Eu não sei, minhas habilidades manuais são péssimas. Não, e Geraldo, só uma brincadeirinha aqui para dar uma quebrada. Eu também sou péssima para cortar papel e na época eu tinha que cortar, principalmente quando eu trabalhei com alfabetização. E aí a família toda cortava, porque era tanto papel que todo mundo cortava papel. Até meu sogro, minha sogra, mãe, pai, todo mundo cortava. Eu não gostava daquilo. E confessando mesmo para vocês, chegou um momento que eu pensei, mas espera aí, se a intenção é trabalhar a coordenação motora fina e grossa daquele estudante que está em formação na alfabetização, por que eu estou cortando papel para ele, sendo que seria importante que ele cortasse o papel? Entende? E aí foi quando eu fui para esse campo. Então são essas questões que a gente vai convidando a pensar. A Adriana acabou de falar que ela tem a formação em Química, não é isso, Adriana? E você quer um elemento mais importante para se pensar que é H2O e pensar como que a água, quais os elementos químicos mais sociais, mais históricos e como que isso representa para a gente hoje. Mas voltando, desculpa, Geralda, porque bate-papo com vocês é muito, muito bom.
Não, tudo bem, Cláudia. A gente está conversando mesmo. Tá, aí você atua ali na educação básica, sem cortar papel, mandando os meninos cortar papel no seu lugar, pondo a família. Tá, beleza. E aí, de repente, você passa uns anos e você resolve, então, fazer uma especialização e seguir no mestrado. Eu queria saber como que foi essa opção pela pós-graduação e por que você não foi direto, assim, né? Acabou a graduação, não foi direto para a pós-graduação. Você fez a especialização na UEG, é natural, então, né, a gente faz a formação, a graduação numa instituição, você vai seguir ali. E aí, depois do mestrado, você vai para a PUC. Então, eu queria saber essas coisas. Por que você escolheu a PUC? Como é que foi esse processo? Por que você resolveu, então, esperar um tempo para ir para a pós-graduação, né? E fala essas coisas para a gente saber um pouquinho disso tudo, dessa tua entrada na pós-graduação, que já é a entrada no campo da pesquisa em si, né? Conta pra gente. Eu atuei quase 11 anos na Secretaria Municipal de Educação. Considero de extrema importância, gente, que todos nós professores conhecemos o chão da escola, aqueles que atuam na educação superior também. Não que seja uma condição, né, obrigatória ali de atuação, mas para mim é extremamente importante conhecer o chão da escola. Então, quase 11 anos de Secretaria Municipal de Educação de Anápolis, com muito orgulho que eu falo isso. Trabalhei com alfabetização, trabalhei com a primeira fase toda ali do ensino fundamental, trabalhei com a segunda etapa também do ensino fundamental. Na época a gente falava série, nós não falávamos anos iniciais nem anos finais ainda, era série. E foi muito importante, porque se eu não tivesse atuado no chão da escola, eu não teria condições de falar de muitas dessas questões da área da educação, que eu falo hoje da área da vida. Lá nessa atuação na educação básica, eu também atuei com formação de professores, estando na Secretaria Municipal de Educação. E para responder essa questão do Geraldo, como que foi, né, essas questões todas, foi lá que começou a minha vida mesmo, sabe? Questões que na graduação eu não aprendi, e eu falo mesmo, gente, cada pessoa tem sua história, cada pessoa, cada um de nós, nossos estudantes, eles precisam, a gente não pode chegar ali e desconsiderar que eles são seres humanos e que cada um tem uma vida além daquele espaço da escola, né? E ali eu tive condições de alfabetizar, tive condições de conhecer também questões mesmo de saúde dos estudantes, compreender as questões psíquicas um pouco. Foi importante para hoje atuar na psicologia da educação. Também tive condições de conhecer a importância da formação de professores inicial e continuada. E tive condições de conhecer o pessoal da Educação e Tecnologia da Secretaria Municipal de Educação em Anápolis, que foi onde um pouco muito da minha trajetória com as relações entre educação e tecnologia começaram. Então foram quase 11 anos, sendo que muitos deles foram na educação básica com as crianças e com educação de jovens e adultos. Foi com eles que eu comecei. Foi ali que muita coisa começou, que eu tive condições de compreender. Apesar de ter feito 2 anos, ter realizado 2 anos de estágio, muitas das questões de alfabetização ou de compreender as questões sociais do estudante, as questões familiares, questões de abuso moral, assédios que sofriam, questões que traziam de casa e que guardavam para si, como aproximar deles, como aproximar do pessoal, né, dos estudantes da educação de jovens e adultos, que para mim foi uma das melhores escolas. Escola da vida e a vida da escola. Então, sim, eu tenho um tempo bom aí de educação básica, também atuei como coordenadora, coordenação pedagógica da escola municipal em Anápolis. E aí foi mais ou menos onde começou um salto para a questão da educação superior. Na verdade, eu também trabalhei na área do direito. Eu falo que a minha vida é uma coisa engraçada, né? Essa coisa muito linear, não combina comigo. E eu trabalhei por 3 anos no Ministério Público aqui em Anápolis. E nesses 3 anos eu ficava muito inquieta em lidar. Eu trabalhava em vara de família, então eu via muitas coisas e via que, de novo, aquilo que
que me inquieta, o processo de formação humana. Eu observava isso em uma outra área que não era a pedagogia, que era a área do direito. Então eu pensei, e também trabalhei 1 ano, além dos 3 anos, na Justiça do Trabalho, aqui em Anápolis também. E isso aí, Cláudia, foi enquanto você estava na Secretaria de Educação, você trabalhava concomitante? 3 anos foi enquanto eu realizava meu curso de pedagogia. Foi antes, 3 então? anos no Ministério Público, e sim, 1 ano foi depois. Eu fui até assim que eu iniciei, eu passei no concurso, né, novamente. Eu era concursada no Ministério Público pelo Estado, e assim que terminei meu curso, falei, não, agora eu quero ir para minha área mesmo. Eu já fazia estágio, então eu tenho certeza do que eu quero. Passei no concurso na Secretaria Municipal de Educação, e logo no início que eu passei no concurso da Secretaria Municipal de Educação, mais ou menos com quase 1 ano de atuação, eu também passei em um concurso para ser cedida para a Justiça do Trabalho. Então, eu não ia me desvincular da Secretaria Municipal de Educação, eu iria atuar na Justiça do Trabalho. Enfim, fui porque eu ainda tinha essa relação com o curso de Direito. Hoje eu penso que talvez seria uma relação muito mais próxima de um direito educacional, de entender um pouco as legislações desse campo, de até poder atuar, não sei. Mas eu fui, e com 1 ano eu tive certeza que não. Eu pedi para retornar para a Secretaria Municipal e voltei para minha sala, que eu tanto gosto, minha sala de aula, que hoje eu tenho uma compreensão além das 4 paredes. Hoje a compreensão que eu tenho é a que eu aproprio do professor Cleomar Rocha, da UFG e da UFRJ, que é que a sala de aula é um conceito. Mas foi aí que tudo começou, e eu não quis realmente, primeiro porque eu nem sabia muito da stricto sensu. Quando eu estava na graduação, não tive oportunidade de atuar com pesquisa. Nós não tínhamos, não era uma questão de pessoal, Cláudia não tinha, não. Nós, estudantes naquela época, minha turma foi a última que não precisou fazer trabalho de conclusão de curso. No ano seguinte que começou, então nós não tínhamos. Minha aproximação realmente foi inicialmente com a área de ensino na graduação. Mas eu também não gostaria de ir direto para a stricto sensu. Eu ainda considero importante um processo de maturidade para a gente compreender a pesquisa, e indico para quem desejar, claro, ter uma formação lato sensu, compreender, começar aqueles passos ali na pesquisa, né, adentrar em grupos de pesquisa, conversar com o pessoal, conhecer as histórias de vida desses pesquisadores maravilhosos que a gente tem aí. E eu recomendo. Foi aí que eu fui para a metodologia do ensino superior. Antes eu achava que eu tinha uma intenção de partir para entender melhor a questão da psicopedagogia. Mas quando eu tive condições de fazer o retorno, foi porque eu cursei quase um semestre de Direito nesse intervalo. E nesse intervalo mesmo, gente, quando eu pedi para retornar para a Secretaria Municipal de Educação, eu cursei quase um semestre de Direito, do curso de Direito, e eu questionava a formação dos meus professores do curso de Direito o tempo todo. Eu questionava a didática deles. Eu percebi que eu não estava pensando no conteúdo necessariamente, mas eu queria entender a forma como nós nos apropriávamos daquele conteúdo. E aí foi quando eu pensei, não, eu preciso compreender isso melhor. Um belo dia, eu saí da minha sala de aula, da sala ali no curso de Direito, fui até o EG, perguntei quais as especializações estavam com inscrições, com matrícula, né? E melhor ainda foi quando eu descobri que metodologia do ensino superior estava. Falei, então pode fazer. Retornei até a universidade onde eu estava, no curso de Direito. Falei, eu quero trancar. Aí ela falou, não, falta 1 semana para você terminar o semestre. Você tem que terminar para trancar. Eu falei, não, então tranca agora. Não tranca. Eu falei, então estou indo embora. Então estou indo embora porque agora eu vou fazer minha formação em metodologia do ensino superior. E aí foi aí que eu conheci a pesquisa por meio
uma inspiração para mim, uma referência que infelizmente não está mais entre nós, que é a professora Regina Tomás, da Universidade Estadual de Goiás. Foi com ela que eu aprendi muito da importância do planejamento. E com ela me convidou para ir para aprender a fazer pesquisa com a outra, para minha inspiração, que é a professora Mirza Seabra Toski. E eu falei, você quer? Eu falei, eu quero. Ela me convidou, ela nem me conhecia direito, gente. E ela confiou, né? Ali na Lato Sensu que ela confiou no meu trabalho. E ela falou assim, então eu vou te apresentar para a Mirza e vamos ver se ela aceitar você. Eles estavam fazendo uma pesquisa financiada, que eu nem sabia o que era isso, por edital universal do CNPq, eu nem sabia o que era isso aí, mas eu falei, vamos lá. A professora Mirza conversou comigo, falou que eles estavam pesquisando sobre o uso na época a gente falava só do computador, isso tem bom tempo, o uso do computador na educação fundamental pública em Anápolis, e se eu gostaria. Eu quero demais. Ela, então eu vou te entregar as chaves da pesquisa. Eu falei, nossa, vou ganhar a chave da pesquisa. E o que é isso? Na verdade, eu saí de lá sem saber o que é isso. Aí ela pegou e me entregou a chave de uma sala. Eu falei, nossa, ganhei a chave da pesquisa. E ela me deu a chave de uma sala de pesquisa na Universidade Estadual de Goiás mesmo. Mas não era isso, as chaves da pesquisa era uma metáfora para tudo que eu ia começar a viver. Fui para a PUC, porque a professora Regina, né, ela falou assim, Cláudia, quer fazer uma disciplina? Também considero muito importante, se você puder conhecer aonde você realmente deseja a sua formação, realizar a sua formação. Você quer conhecer o que é um mestrado? Eu falei, quero. Quer fazer uma disciplina como aluno especial? Quero. Quer fazer a disciplina do professor Libani e da professora Raquel? Eu falei, se quero. Porque o professor Libânio é uma referência, José Carlos Libânio é uma referência para mim. Foi o primeiro livro que eu adquiri na minha graduação. Eu adquiri um livro usado, não tinha dinheiro para nada, e eu lembro que a professora Márcia Rosa, de didática, ela falava que o melhor da vida seria a gente poder começar a fazer nossa biblioteca, comprar os nossos livros, e eu não tinha dinheiro nenhum, gente, eu não tinha. E eu lembro que com muito custo eu comprei um livro usado, eu levei 3 livros para trocar e paguei a diferença. Existia isso aqui em Anápolis, não sei se ainda existe. E o primeiro livro foi o livro de didática, eu sei que vocês não estão vendo, mas dele, do José Carlos Libânio, que eu adquiri em 1999, não recordo agora. E usei como se fosse uma bíblia para mim, assim, da minha formação. Fui fazer a disciplina na PUC como aluno especial e foi quando eu tive a oportunidade de que ele autografasse o meu livro usado, que eu não abro mão dele de forma alguma, meu primeiro livro da área de educação. E lá eu comecei a entender que ele partia para uma linha da teoria histórico-cultural, e que eu já, nesse caso, eu já estava atuando num programa de ciência e tecnologia da Secretaria Municipal de Educação, nesse momento. E foi quando eu fui começando, de forma muito, muito rasa ainda, mas começando a entender o que era essa questão do computador. Nós não falávamos ainda da tecnologia, mas do computador com a formação, como que, eu ainda vou falar de uma forma bem crua, mas como se isso ajudava no processo de ensino e aprendizagem. Eu ainda não tinha muita formação, mas lá eu compreendi que a minha formação, mestrado em educação, seria realizada na PUC de Goiás. E foi assim que começou. Aí eu realizei meu processo seletivo, né? Eu participei da seleção de mestrado e comecei aí, que eu não tinha essa coisa Enfim, eu não sei se vocês vão querer saber a respeito da minha pesquisa de mestrado, se vocês querem falar algo sobre isso também. Mas aí que eu comecei a minha pesquisa na área do computador.
depois que eu fui avançando, entendendo melhor a questão das tecnologias digitais. Não, muito legal, Cláudia, porque você foi falando e fica claro da tua fala que a tua atuação profissional ela foi direcionando a atuação para a pesquisa, né? Quer dizer, você foi vendo as questões profissionais ali no teu cotidiano profissional, na educação, e você fala, opa, isso aqui é interessante, olha, ó, você foi ligando pontos e falando, nossa, interessante pesquisar isso, conforme a porta se abriu também, né? E aí, vamos lá, então. Eu acho legal, sim, falar sobre a tua pesquisa de mestrado. Como você fez o mestrado e o doutorado na mesma instituição, mudou de orientação, mas os temas estão ligados, né? Porque o teu mestrado, o título ficou Discursos Pedagógicos sobre o Uso do Computador na Educação Escolar, de 97 a 2007. Foi orientado pela professora Elianda Figueiredo Arantes Tibali. E o doutorado me parece que tem alguma continuidade. Então você pode falar dessa relação do mestrado e do doutorado, porque me parece haver uma continuidade, porque tem o tema, ainda que seja outra orientadora, a professora Joana Peixoto, o tema é aspectos comunicacionais na organização do trabalho pedagógico na docência online nos cursos de formação de professores. Então, me parece que as coisas são relacionadas, não é exatamente a mesma coisa, até porque são pesquisas diferentes, mas você podia falar desse passo, né, do mestrado, do tema do mestrado e depois do doutorado, porque geralmente essas coisas acabam estando relacionadas. Então conta para nós como é que foi fazer essas pesquisas e tal. Então, na verdade, no mestrado eu tive um prazer muito grande de ser orientada pela Elianda, mas não somente pela Elianda, ali começou a orientação com a professora Joana Peixoto, né, e talvez eu creio que isso não apareça, que a gente, Lattes é uma parte científica da gente, mas talvez o Lattes não conta a nossa história. Inclusive aquela parte do resumo, quando as pessoas leem, eu fico às vezes até um pouco constrangida e penso assim, eu preciso diminuir esse tamanho dessa apresentação aí no Lattes. A professora Elianda, ela tem uma compreensão muito forte a respeito da história da educação e eu cheguei lá querendo estudar um expresso digital, que era um ônibus que eu trabalhava aqui em Anápolis, onde nós levávamos computadores para todos os bairros, para todos os bairros da cidade. De verdade, eram computadores, a gente andava no ônibus quase que segurando os computadores todos para eles não caírem, era uma loucura toda. Mas a Elianda, né, com toda a formação que a Elianda tem, ela teve, eu falo que assim, uma humildade científica muito grande de falar assim, Cláudia, eu não compreendo bem essas questões e ainda estávamos no uso do computador. Eu não compreendo bem essas questões, mas está chegando agora uma professora chamada Joana Peixoto, que está chegando da Universidade de Paris e vai vir trabalhar aqui com a gente e você aceitaria ser co-orientada por ela? Eu falei, quem sou eu para dizer que não? Ela com toda essa... E ela estuda isso, né? Com toda essa formação, eu que tenho que perguntar se ela aceita me co-orientar. E, na verdade, eu não falo nem aspectos de co-orientação. Eu fui orientada por essas mulheres magníficas chamadas Elianda Tibali e Joana Peixoto. E decidi, sim, continuar a formação no doutorado a respeito, e não na questão da comunicação. Essa questão da comunicação surgiu muito forte para mim com a Mirza, né? Com a Mirza Seabra Toschi, que eu tenho uma admiração também muito forte por ela, e sim, trabalhamos juntas em bancas, inclusive hoje, mas era a questão da docência online no trabalho pedagógico, esse tema a gente alterou. E aí eu continuei com a Joana no doutorado, também passei pela seleção, continuei com a Joana Peixoto, e assim estamos juntas até hoje, trabalhando, e eu lembro que um dia ela falou assim, que nós continuemos essa parceria. E eu acrescento que não se trata de uma parceria de pesquisa tão somente, mas uma parceria de vida. E trabalhamos a docência online do trabalho pedagógico a partir de uma perspectiva que eu fui apresentada pela primeira vez foi pelo o Libânio, que é a questão da teoria histórico-cultural. E ali nós fomos avançando um pouquinho para o ensino desenvolvimental, Vygotsky, entre outros aí, mas continuamos. Essa questão da docência online, compreender, e parece que é um tema e hoje é um tema atual, né?
E isso eu terminei o quê, gente? Eu comecei em 2008 o meu doutorado. E agora, como que iríamos imaginar que em 2020, 2021 é um tema que foi colocado como atual, algo que já estava sendo estudado e muito antes de mim. Nós temos aí uma história de mais de 30 anos de estudos no Brasil, bem mais de 30 anos, sobre a questão da educação e tecnologia, e que de repente com a pandemia saltou para a gente e parecia a metáfora do maremoto, todo mundo sem saber o que fazer, mas sim, teve essa continuidade com a orientadora e, né, ouso também dizer que aí tive um outro co-orientador também, que foi o professor Libânio, que ajudou a gente nessa questão do trabalho de pesquisa no que se referia à teoria histórico-cultural. Legal, Cláudia. Já que a gente falou do mestrado e do doutorado, vamos falar logo desse pós-doutorado que você fez na UFRJ, que aí você foi para um núcleo de pesquisa, que é o Programa Avançado de Cultura Contemporânea, que ele é interdisciplinar, mas ele está sediado, vinculado à Faculdade de Letras lá. Como é que foi essa transição? E conta pra gente essa experiência de fazer o pós-doutorado lá na UFRJ, e dialogando também com essas questões de tecnologia, mas agora com um pessoal interdisciplinar, né? Conta pra gente. De estudos culturais, inclusive, né, Geraldo? Que eu até hoje estou tentando entender direito o que é isso. Então, assim que eu concluí o doutorado, surgiu a oportunidade de fazer o pós-doutorado. Não, gente, foi 2014. Ah, desculpe, não sou boa com datas. Mas surgiu a oportunidade de fazer... Isso. E terminei o ano passado, né? Que pena, podia estar... Mas eu estou com eles até hoje. Então... Em 2014 surgiu a oportunidade, logo que eu concluí o doutorado, surgiu a oportunidade para começar naquele mesmo ano pós-doutorado. E, por incrível que pareça, era com quem me supervisionou, que foi o professor Cleomar Rocha. Eu conhecia muito de ouvir falar, mas eu não o conhecia pessoalmente. E eu confesso para vocês que eu estava muito exausta, eu estava muito cansada e eu queria ter um tempo para amadurecer. Eu sempre considerei importante o processo de maturidade, a gente ter oportunidade de fazer as escolhas da gente, não por título, nada disso, a gente curtir o que a gente está fazendo. E esse curtir que eu falo é no sentido de compreender como isso vai avançar, como você realmente vai fazer a diferença ali na área, na pesquisa, se respeitar. Eu não aceitei naquela época, e falei que eu não estava preparada, que eu queria ter um tempo para entender o que era pesquisa terminando o doutorado, enfim. Muitos anos, mas durante esse período de 2014 a 2019, eu fui vendo um pouco, fui ficando mais inquieta com as relações entre tecnologia e educação, fui ouvindo outras perspectivas teóricas também, a respeito do conceito de tecnologia, e quando foi em 2019 eu fui convidada a ir conhecer esse programa lá na Federal do Rio, o PAC, o Programa Avançado de Cultura Contemporânea, e eu fui convidada por uma outra amiga que estava fazendo pós-doutorado lá, e para ir conhecer a reunião deles. Eu falei, eu vou lá. Eu queria muito viver, até já comentei isso com uma amiga muito querida, que eu até vou tomar a liberdade para falar o nome, que é a professora Érica. Eu comentei com ela que eu queria muito conhecer o que era essa coisa toda de sentar num campus, sentar no chão, ver o pessoal andando e conhecer esse grupo que é tão, assim, peculiar. Porque tem todas as áreas nesse grupo, como o Geraldo disse, né? Ele é interdisciplinar ali. E eles se respeitam muito, eu acho isso muito, eles respeitam as áreas do conhecimento. E ali eu não era a pedagoga, vamos dizer assim, ali eles entendiam que eu era a pedagoga necessária para a formação, para a pesquisa. E eles me respeitavam muito. E fiquei sabendo, então, o orientador, o supervisor dela, né? Eu tenho uma cultura muito de falar orientador, porque para mim é sempre, gente, a Joana sabe disso, o Cleomar sabe disso.
tive a oportunidade de conhecer esse pessoal, comecei a entender o que era a Universidade das Quebradas, com a Heloísa Buarque de Holanda, conhecer um pouquinho de ciência política, que inclusive eu estou aprendendo, né, conhecendo agora com o Geraldo, com o grupo nosso de pesquisa, e teve seleção também para o pós-doutorado. Eu não sabia, bateu aquela insegurança se eu realmente estava preparada, mas eu queria continuar indo para o grupo na UFRJ, eu queria estar com eles. E eram reuniões mensais, eram estudos mensais, eu queria desenvolver uma pesquisa sobre as concepções de tecnologia no ensino, pesquisa e extensão. Eu queria entender essa coisa toda, mas eu queria entender a partir de uma outra perspectiva teórica. E o Cleomar, o professor Cleomar, ele falou, olha, se você realizar a seleção e der tudo certo, você entrar, eu vou te supervisionar. Então, quer dizer, ele surgiu novamente na minha vida. De 2014 ele surgiu novamente, que foi quando eu o conheci pessoalmente. Antes da UFRJ, eu o conheci na cidade de Goiás, numa casa que para mim também é minha casa, que é a Casa Museu de Cora Coralina, né? E no último dia de realizar a inscrição, quase no grande finale da situação, eu fiz a minha inscrição e deu tudo certo e iniciei a minha pesquisa sendo supervisionada pelo grande, não só professor, mas pelo grande amigo, junto com o Ponto Com. Fica aí esse elemento surpresa, mas o Ponto Com é Cláudia, Olira e Meire, que hoje também coordena, nós há 10 anos coordenamos, somos editoras da revista Anápolis Digital. Eu falo que PAC foi para mim uma escola de vida. Eles me abraçaram a minha pesquisa. Cleomar abraçou a minha pesquisa, respeitando, inclusive, as minhas opções teóricas e concluí, né, em 2020. Não gostaria de ter concluído, sabe, online não, queria ter concluído lá, que já estava combinado que iríamos caminhar pela orla de Copacabana, conversando poesias e quem sabe comendo uma moqueca, mas concluí sendo abraçada por todos eles e ali continuo também no PAC, aprendendo, conversando, entendendo várias questões, inclusive a respeito como eu disse para vocês, das comunidades na Universidade das Quebradas, que é feito no Rio de Janeiro. Cláudia, e eu fiquei sabendo que você tem 2 filhos. Muitas vezes as mulheres completam a formação acadêmica, né? Então vão fazer mestrado, doutorado, pós-doc, igual você fez, para só depois pensarem na maternidade, escolherem, né, a maternidade com um certo receio da maternidade impactar a carreira acadêmica, né? Existem vários dados, várias pesquisas que as mulheres alcançam o topo da carreira acadêmica em idades maiores do que os homens e muito por conta da maternidade. Como que foi, então, para você essa conciliação tanto da sua formação acadêmica com a maternidade? Você optou por esse caminho de ter filhos somente depois? Como que foi isso? Conta pra gente como que foi esse processo aí. Adriana, foi a melhor escolha da minha vida. Ser mãe é incrível, gente. Primeiro que eu tomo a liberdade aqui de falar que eu inspirei na minha mãe. A minha mãe é historiadora também, e eu cresci na Universidade Estadual de Goiás quando ela fazia formação em curso de História, licenciatura em História. Eu ia para aula junto com ela. Então, eu não esperei concluir, não. Eu queria ter sido mãe na graduação. Isso aí tem uma história pessoal que, né? Eu queria ter sido mãe até na graduação. Eu realizei a minha formação, mestrado e doutorado. No mestrado, tendo 2 gestações, os meus filhos. Posso falar o nome? Gabriela e Pedro. E continuei no doutorado com eles pequenininhos. E também no pós-doutorado já com eles caminhando ali para uma fase de pré-adolescência, adolescência. E conciliar, não vou falar que é fácil, gente, porque a gente não pode falar. Tem muitas pessoas que podem estar nos ouvindo e precisam saber, sim, que é difícil,
mas que é fascinante, sabe, Adriana, eles crescerem conosco. Hoje eu vejo a minha filha falar assim: mãe, eu peguei um livro seu lá na estante. Aí eu, que livro? Ah, é um livro que chama Capital. Parece que é Karl Marx. Eu falei, não, Marx. Isso é muito bom. Eles influenciaram. Eu comecei, como eu disse, né? Eu cresci dessa forma com a minha mãe trabalhando a vida toda, muito na área da educação, passou por todas também. A minha mãe alfabetizou, minha mãe professora de história. Ela falava assim: filha, eu acho que você vai ser professora. Eu falei, quem sabe? E ia com ela para as aulas, gente. Eu ia com ela para as aulas na educação básica. E os meus filhos foram isso para mim. Fiz sim a dissertação com eles, grávida primeiro, né? E depois a tese com eles bem pequenininhos ao meu lado aqui. Eu falo que eu acho que eu tenho alguma coisa que eu desenvolvi capacidade de escrever e de ouvir. Então até hoje parece que eu estou ouvindo falar mãe. Assim, às vezes eu estou no total silêncio. Às vezes tem um silêncio que às vezes a gente não acostuma mais com silêncio, sabe? Mesmo Clarice Lispector diz assim: o silêncio é tal que nem o pensamento pensa. Só que o silêncio para mim hoje tem uma representação que parece que eu estou ouvindo mãe o tempo todo. Não foi uma conciliação tão tranquila, principalmente agora na adolescência. Hoje eu vejo que está mais difícil de conciliar que quando criança. Mas foi muito bom. Eles participaram das minhas defesas, mestrado e doutorado. Né? No mestrado, um estava na barriga, e o caçula. E eu só digo o seguinte: eu gosto de deixar essa fala. Isso não é algo que nos limita, mas isso é algo que nos amplia. Isso é algo que cria pra gente, que amplifica a vontade de crescer, a vontade de ir longe, de ver seu filho, sua filha olhar para você e falar assim: nossa, minha mãe é professora, nossa, minha mãe faz pesquisa, nossa, eu quero isso. É você ver a formação humana dentro de você, saindo de você, junto com você, a partir de você, dali vão bater asas, seja para que caminho resolverem seguir. Legal, Cláudia. Agora que a gente falou da tua formação, vamos falar um pouco mais sobre o IFG, porque você entrou no IFG, se eu não estou enganado, em 2012, se eu olhei o teu currículo direitinho, como professora. Você já estava participando de grupo de pesquisa e tal, mas como professora, você entra em 2012, né? E você então estava durante o doutorado. Então você estava fazendo o doutorado e aí você entra no IFG. Como é que foi o processo de entrada no IFG e como é que foi fazer, assim, ingressar numa instituição para trabalhar com ensino, pesquisa e extensão e ao mesmo tempo estar fazendo o doutorado? Então, Geraldo, quando foram para construir o IFG, que o terreno foi cedido, né, para a construção do campus ali, eu, estando na Secretaria de Educação, eu passava na porta, na Avenida Pedro Ludovico ali, quase todos os dias. E eu olhava, não tinha um tijolo ainda. E eu olhava e falava assim: eu quero trabalhar aqui, eu vou trabalhar aqui. E eu quero fazer a diferença aqui também. E realizei o concurso, passei, não fui chamada logo no início, mas logo surgiu uma vaga, eu estava dentro das vagas, passei, fui chamada, e eu senti assim, sabe aquela coisa do brilho nos olhos? De você falar assim: eu estou numa instituição que realiza ensino, pesquisa e extensão, que trabalha com a comunidade, que está na minha cidade. E eu não sabia direito, eu sabia pesquisa, né? Ali eu já estava avançada na pesquisa um pouco, já conhecia a pesquisa, estava iniciando o doutorado, mas eu não conhecia a questão da extensão, conhecia o ensino, conhecia a pesquisa, não a questão da extensão, eu vinha conhecer ali. Não foi fácil fazer o doutorado trabalhando, não. E como eu disse para vocês, com crianças pequenas também, né? Não foi fácil.
Eu estava de licença, gente, quando eu entrei no IFG. Eu tinha acabado de conseguir a licença da Secretaria Municipal de Educação e abri mão porque ali eu iria trabalhar. Quase 10 anos de Instituto Federal de Goiás e eu ainda acredito que eu posso contribuir. Eu ainda acredito que eu posso contribuir. E quando eu falo contribuir com o campus, eu não falo contribuir com o campus parede. Eu falo contribuir com o campus sociedade. Porque se a gente não romper com esses concretos que circundam o campus, nós não seríamos campus. Tampouco seríamos um Instituto Federal. Então, não foi fácil. Comecei a atuar ali, uma pessoa do campus, um gestor do campus me perguntou se eu iria dar conta de conciliar o IFG com o doutorado, se não era melhor eu fazer uma escolha e deixar, né, ou um ou outro. E a minha escolha foi continuar com os dois. Né? Nesse período sofri um acidente, né, voltando do doutorado e continuei, gente, firme. Eu digo o seguinte, se for possível realizar com licença, realize. Mas eu não desisti do meu objetivo de vida, eu não desisti da pesquisa, eu não desisti de estar com o pessoal e de, quem sabe, um dia, de fato, compreender que eu faço alguma diferença. Eu falo que eu estou engatinhando ainda, sabe? Eu acredito que de alguma forma eu faço a diferença, sim. Não digo, como eu falo, campus para mim vai além dos concretos dos muros. Então eu acredito que se pensar nessa perspectiva eu faço alguma diferença. Atuar na extensão, eu fui entendendo melhor o que era a extensão com a minha atuação mesmo, aprendendo com os meus colegas, professores ali, e eu não sei se eu consigo totalmente hoje, mas eu espero estar no caminho. Olha, eu queria puxar agora para o nosso foco mesmo, que é a pesquisa. Então, eu já queria passar para um assunto que eu acho que é muito interessante, porque a gente sabe que existe pesquisa dos professores que atuam no núcleo comum, com os estudantes do ensino médio, a gente sabe que existe pesquisa ali em nível de iniciação científica, que tem os grupos de pesquisa e tudo mais, e você desenvolveu diversos projetos de pesquisa e também participa de vários grupos de pesquisa no IFG. Mas eu queria puxar o papo para a pós-graduação, porque a pós-graduação, no Brasil, é onde se faz a pesquisa, vamos dizer assim, de fato. Né? Se você tirar a pós-graduação, a pesquisa feita na pós-graduação no Brasil, você vai tirar, 90% da pesquisa. E a imensa maioria nas instituições públicas, né? E você atua, então, em 2 programas de pós-graduação. E eu queria puxar para esse assunto. Começando pelo ProfEPT, o mestrado profissional em Educação Profissional e Tecnológica, né? Então, seria legal se você pudesse explicar para a gente como é que é esse curso de mestrado, um mestrado profissional em rede, né? E quais as linhas de pesquisa que você atua, como é possível ingressar nele. E aí eu queria colocar como é possível ingressar como aluno, mas também como é possível ingressar como professor, para a gente estabelecer um diálogo aqui também entre a comunidade do IFG, tanto de estudantes como de servidores, né? Porque os técnicos administrativos também podem participar, né? Então, conta pra gente aí do ProfEPT. Então, o ProfEPT, ele foi criado em 2017, né? Iniciou as atividades em 2017 e quando começaram a gestar o ProfEPT, na verdade, eu não participei do projeto inicial do ProfEPT, porque foi uma equipe lá do Instituto Federal do Espírito Santo, entre outros também, de outros institutos, que começaram a elaborar o projeto e a desenvolver ali junto ao MEC, né, a APCN, de um programa em rede. Então,
Em seguida, eles fizeram contato com os campos, que seriam instituições associadas, e Anápolis era um deles, e também constituiu o colegiado ali do campus Anápolis, pela proposição da APCN. Enfim, como eu falei para vocês, isso foi em 2016, e a primeira turma realmente foi em 2017, já após o processo seletivo. Cláudia, só uma coisa, explica para os nossos ouvintes o que é a APCN. A APCN é a proposição que a gente realiza de um curso novo, né, de pós-graduação, mestrado ou doutorado, junto à CAPES. Então, tem que passar por todos os critérios que a CAPES exige. E o que é a CAPES também? A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal, de Educação de Ensino Superior, de Educação Superior, gente. Muito legal, obrigada, Gera. E aí eu fui convidada, eu não conhecia, confesso para vocês que eu não conhecia nenhum dos colegas que constituíram o colegiado do campus do Instituto Federal, né? De todos os campos, não, e eu era a única do campus Anápolis que o meu nome estava proposto ali para começar o ProfEPT. Fui convidada a atuar como coordenadora, a primeira coordenadora do ProfEPT, né? E isso incluía, assim, com sede, relembrando, no Espírito Santo, no IFE do Espírito Santo, e tinha que ir para lá pelo menos 2 vezes por mês, ou era lá ou era outros campos, viajando e conciliando, gosto de dizer isso, conciliando com as minhas atividades acadêmicas aqui no campus Anápolis. Foi puxado, foi muito pesado. Como é a questão de entrada? Acabou que depois o meu outro colega, por questões de saúde, eu deixei a coordenação e um outro colega do colegiado assumiu a coordenação. Bom, sobre a questão de entrada, né, de como que é essa questão de participar do ProfEPT. O ProfEPT, ele foi pensado também para formar, aliás, também não, principalmente para formar os servidores da instituição, dos institutos federais. Então, são 10 vagas para livre, para a comunidade, mais 10 vagas para servidores da instituição. É assim que funciona a questão da entrada, por meio de... Tem o processo seletivo, né, que é realizado anualmente. Tivemos uma interrupção, mais ou menos, por questões de pandemia. E aí teve uma forma alterada também da seleção. A seleção, até antes da pandemia, né, ela era realizada por prova escrita, por meio de prova escrita. E com a pandemia... mas isso deve alterar, não sei. Isso aí depende da Coordenação Acadêmica Nacional. Ela foi realizada por meio de currículo. Creio que agora as coisas tendem a voltar e ser por meio de prova escrita. Com relação a docentes que compõem o colegiado, os docentes que compõem, a maioria deles, como eu te falei para vocês, foi na proposta da APCN, que foi constituído o primeiro colegiado ali, né, os professores. E a seleção desses professores foi realizada pela própria PG, Programa de Pós-Graduação, mesmo pela Pró-Reitoria, de Pesquisa e Pós-Graduação do Instituto Federal de Goiás, acredito que pela questão de currículo, publicações, questões assim, que para propor o curso era exigido. Em seguida, né, nós tivemos professores que aposentaram, que deixaram por algum motivo o colegiado de docentes do ProfEPT, e teve a primeira seleção de credenciamento docente. Então tem alguns critérios, como o ProfEPT ele é um mestrado profissional, que tem as características, né, conforme a área de ensino da CAPES, como por exemplo o desenvolvimento de um produto educacional, a especificidade de pesquisas mais aplicadas, de que gera impacto social, educacional e nas áreas setoriais, vamos dizer assim. E aí, o primeiro processo de credenciamento colocou, então, características de docentes que iriam atuar conforme a característica do mestrado profissional, e assim foi a primeira seleção. Acredito que ainda teremos outros editais de seleção de credenciamento docente, mas aí eu não tenho
né? Desejo que sim, para a gente ir formando um grande coletivo forte aí, né? Não sei se já avanço um pouco para o outro programa. Então, o programa de pós-graduação em educação, mestrado em educação do IFG agora, já é um mestrado acadêmico, ou seja, eu estou agora em duas características diferentes, né? O profissional e um agora que tem características realmente muito diferentes, e eu gosto das duas formas. Eu gosto muito das duas formas, não faço diferença entre eles, apesar de existir aí características muito fortes pelos pesquisadores que às vezes têm até um certo preconceito entre um e outro, né? Estou ali no acadêmico em educação, que vai aí para estar no processo de seleção agora para constituir a primeira turma. Ele é coordenado pela professora Joana Peixoto. Ele foi várias vezes submetido, essa PCN, junto à CAPES, essa proposição de mestrado em educação junto à CAPES, chegou a ser não ter conseguido aprovação, e por fim, o ano passado, depois de tantas tentativas e tantas lutas, gosto de ressaltar, assim, aí ele foi aprovado pela CAPES, e agora estamos aí trabalhando para a primeira turma dele, que será sediada em Goiânia. Essa questão, por exemplo, das linhas de pesquisa no mestrado profissional, no ProfEPT, eu atuo na linha de práticas educativas em educação profissional e tecnológica, e no programa, no próprio IPG, no programa de pós-graduação em educação, mestrado acadêmico, eu atuo na linha de trabalho, políticas e formação de professores. Como eu disse, vou iniciar, estamos no processo seletivo e de antemão já desejo muito sucesso aí para a primeira turma. E sucesso para as turmas do ProfEPT que estão avançando, né? Já não é mais a primeira e estamos desde 2017. Posso falar só sobre credenciamento também. O programa, o mestrado acadêmico em educação, ainda como está no processo seletivo de docente, o colegiado foi constituído da mesma forma que o ProfEPT, né, por questões de uma organização ali, pela quem estava propondo, pela coordenação, mas eu acredito que em breve também será possível pensar em credenciamento da mesma forma que o ProfEPT, observando as características ali do mestrado em específico acadêmico. E, Cláudia, você falou sobre o que é um mestrado acadêmico. Explica também um pouco o que é um mestrado... você falou que era um mestrado profissional, né? Então, qual é a diferença para um mestrado acadêmico, já que você está atuando nessas duas modalidades? Então, Adriana, o mestrado... vou falar primeiro do profissional, né? O mestrado profissional, a formação dele é mais, como eu disse, pesquisa aplicada. A área de ensino da CAPES, eles colocam que para a formação do mestrado profissional é necessário desenvolver, além da pesquisa, você tem que desenvolver um produto que será aplicado, principalmente, no caso do ProfEPT, na educação básica, né, ou formação de professores, vinculada à questão da educação profissional e tecnológica. Então, você desenvolve um produto mesmo. E esse produto tem que ser avaliado, aplicado, desenvolvido, mas você desenvolve pesquisa também. O mestrado acadêmico, ele visa a formação bem específica do pesquisador. Não há necessidade de desenvolver produto, mas é um tempo de formação bem específica do pesquisador, não sendo necessário desenvolver pesquisa, elaboração de produto educacional. Muito bom. É bom que também, às vezes, alguém que está ouvindo a gente não conhece, né, essas diferentes modalidades de mestrado. Então já fica aí a dica se alguém tivesse interesse. E, Cláudia, tanto o seu mestrado quanto o seu doutorado são na área de educação, né? E você pesquisou a utilização do computador, né? Igual depois você falou, esse termo muda para tecnologia, né? Na educação escolar e a docência online em formação de professores. Você foi convidada a participar ou a contribuir da elaboração do ensino remoto que foi proposto pelo IFG, depois que a gente teve
toda a questão da pandemia e do distanciamento social. Vamos colocar essas duas perguntas que estão aí para a gente fazer juntas, Sim. Adriana? Pode ser. Então aí já aproveita, né, e explica também um pouco qual que é a diferença entre essa modalidade que tem sido muito utilizada, que é o ensino remoto, e a educação à distância, né? Porque depois que a gente começou a vivenciar esse contexto da pandemia, eu vi várias discussões que falavam isso, né? Que são coisas diferentes. Então, se você também puder explicar para a gente qual que é a diferença entre essas duas modalidades. Então, Adriana, Geraldo, primeiro sobre a questão se eu fui convidada a contribuir na elaboração do ensino remoto do IFG. Particularmente, eu me sinto parte de um coletivo, e esse coletivo se chama Instituto Federal de Goiás, com todos os seus campos ali, sendo professora. Então, eu trabalhei junto com todos os professores da mesma forma. Em específico, se eu fui convidada a atuar em algum, né, enfim, eu sou meio entrona, né? Então eu me ofereço quando possível. Se desejarem a minha colaboração, muito bom. Temos aí o grupo de pesquisa CADJO, que estuda as relações entre tecnologia e educação, que é um grupo, inclusive, sim, do Instituto Federal de Goiás, que também se coloca aí à disposição. E uma das ações que foi realizada pelo CADJO é o programa, e que está sendo, que fica o convite aí, é o programa Matutando, Diálogos Formativos, que está aí disponível no YouTube, toda sexta tem as entrevistas, e que fica o convite. Mas eu desenvolvi um produto, eu não sei se eu posso falar um e-book, eu desenvolvi um e-book chamado Fundamentos do Trabalho Pedagógico na Educação à Distância, sugestões de material, sugestões de leitura, sugestões de forma de se pensar, principalmente por essa questão do ensino remoto. Eu desenvolvi nesse período agora, e hoje ele é utilizado pela UFG em casa, como apoio didático, e pela Universidade Federal de Santa Catarina também. Não posso responder por outras demandas, acredito que tenho colegas que possa até estar contribuindo. Há um tempo, esse ano também fui convidada, assim, pela Diretoria de Educação à Distância do IFG, para falar um pouco sobre a abordagem híbrida de ensino e aprendizagem. E estou aí à disposição para quando for necessário, como eu falei, né, a respeito do IFG. Sobre a questão da diferença, sim, o que nós fizemos não foi educação à distância, não, e eu vou continuar defendendo isso. Tem colegas que defendem que é educação à distância e está tudo bem, compreendo as perspectivas, mas como o nome foi, ensino remoto emergencial, foi diante de uma circunstância onde nós não tínhamos outra opção que senão pensar. A diferença entre educação à distância, a modalidade, que sim, é uma modalidade, educação à distância e ensino remoto, é que a educação à distância, ela tem um formato, vamos dizer assim, próprio de organização, de sistematização. Ela não deixa, a natureza e a finalidade da educação é a mesma. Nós não perdemos de vista o olhar para a natureza e finalidade da educação, tanto em qualquer nível e modalidade de ensino. Mas a educação à distância, ela tem toda uma sistematização, ela prevê ali quem vai trabalhar nos conteúdos, plataformas bem específicas, ela prevê carga horária de trabalho docente, de jornada docente específica para aquilo ali, materiais didáticos, comunicação, uma forma de mediação, uma forma de se pensar o processo realmente ensino e aprendizagem. Como eu trabalhei lá no doutorado, a docência online, ela tem especificidades. E hoje eu diria que essa especificidade não é só ser online, muito além, é de trabalho pedagógico, é de didática, questões que envolvem didática, né? Agora, e questões que envolvem a aproximação, a interação com os estudantes. O que aconteceu com o ensino remoto emergencial é que nós tivemos que fazer em tempo recorde alguma coisa, e esse alguma coisa incluiu esse nome, que inclusive a própria LDB, ela também tem documentos que conferem a possibilidade desse ensino remoto emergencial em casos como foi da pandemia, mas não configurando como modalidade, mas configurando como algo que tinha que ser feito. Não foi o ideal, mas foi o que a gente teve condições de fazer. E aí, nesse ponto, tem um texto, né, Geraldo, que nós escrevemos junto com a professora Camila também, que apresenta
muito um nome, uma palavra, se eu puder dizer, a respeito desse ensino remoto emergencial aí, que transita entre a gente até hoje, né? Uma palavra chama gambiarra. E isso aí nós temos um texto que está aí escrito, Geraldo, Camila e eu, sobre o que é a gambiarra desse ensino remoto emergencial. Mas não é a mesma coisa que educação à distância. Isso aí seria, sabe, Adriana, uma conversa de muito tempo para a gente poder colocar as características. Mas a EAD ela tem uma sistematização, uma organização que não envolve imediatismo e tampouco questões de urgência e emergência. Legal, Cláudia. Essa questão, né, da educação à distância do ensino remoto é bem interessante mesmo e dá pano para manga, né? Acho até que a gente perdeu a oportunidade de refletir melhor sobre isso quando a gente estava desenvolvendo os nossos regulamentos. Mas enfim, já foi, né? O que a gente pode fazer agora é avaliar o que foi feito, né? Com certeza. E rever, né? Rever outras estratégias, repensar, ter a oportunidade de pegar toda essa experiência que nós temos agora e o que a gente vai fazer daqui para frente. Sabe? Eu vejo assim, se foram mais de 30 anos de estudos sobre questão de educação e tecnologia, começando lá com um pesquisador chamado José Armando Valente, por que agora a gente não pega essa experiência e possibilita a gente pensar o que a gente vai fazer a partir de agora com isso? A gente não precisa esperar mais 30 anos, cair um bombardeio em cima da gente, ter que viver uma situação emergencial de novo, sem condições de fazer. E até aproveitar, né, todo esse conhecimento que já se tem sobre a educação à distância, para que numa possível modalidade híbrida, né, eu também escuto falar muito sobre isso, todos esse conhecimento acumulado, né, seja utilizado para melhorar esse ensino que atualmente é remoto, mas que pode se transformar em uma educação à distância, né? Sim, pode, Adriana. A questão é o que vamos fazer com tudo isso que aconteceu conosco agora. E aí queria muito destacar aqui todo o meu respeito e todos os meus sentimentos às pessoas que se foram, infelizmente, que não estão mais entre nós nessa situação terrível, né, de saúde, de questões sanitárias também que a gente vive. Eu acho que isso aí é uma coisa que mexe mais com tudo que a gente pode, mas que para além disso agora. A gente busca experiências, a compreensão no campo da saúde, no campo da educação, em todos os campos, gente. E o que a gente faz com isso agora? Nós tivemos oportunidade de fazer que seja emergencial, mas tivemos. Agora vamos pensar algo que não seja emergencial. E aí você mencionou, Adriana, a questão do híbrido, né? O híbrido, se você for pegar lá na biologia, vem com uma ideia de mistura, assim, e essa mistura no biológico, né? E essa mistura, ela gera algo infértil. Então, é por isso que a gente precisa pensar a abordagem híbrida de ensino e aprendizagem em outra perspectiva. Nesse momento, nós não temos ensino híbrido, não gosto nem de... Ele não é modalidade, híbrido não é modalidade, e nós não temos nenhuma formação, nenhuma experiência, gente. Eu fiz pesquisa agora recente sobre isso. Nós não temos experiência na questão da abordagem híbrida que aconteceu no Brasil, não. Nós não temos isso no Brasil ainda, não. O que nós temos é a transmissão simultânea, sabe? E aí, muitas vezes, as pessoas, quem trabalha aí na área da educação, acha que está fazendo ensino híbrido. Não. Está transmitindo a aula simultaneamente ali para estudantes que estão fazendo de forma online. E nesse ponto a gente tem aí perspectivas futuras. A perspectiva futura, ela parte de uma situação, de situações, problemas que são essas que nós estamos vivendo. Então, tenho pensado muito sobre a abordagem híbrida de ensino e aprendizagem, feito alguns desenhos sobre como que pode acontecer o trabalho pedagógico envolvido junto com a gestão, com o currículo, enfim, mas para as perspectivas futuras que eu tenho, não sei se eu acho que já avançando aí um pouquinho, mas para as perspectivas futuras é entender melhor o que não existe ainda no Brasil, que é a abordagem híbrida de ensino e aprendizagem, apesar de ter quem, né, respeito muito, ter quem afirma que isso existe,
e também a respeito de qual é a concepção de fato na educação que circunda aí ensino, pesquisa, extensão. Se a gente está conseguindo, metaforicamente, tá, gente, romper com os muros escolares, quebrar todo esse concreto metaforicamente falando, mas dialogar aí com a sociedade, dialogar com a comunidade. Não é só a gente ir lá na sociedade buscar os dados e trazer para dentro das instituições escolares. Não, é a gente também levar os nossos, a partir dos dados que nós temos da sociedade, a gente retornar para eles, ouvi-los. Quer educação mais fértil, vamos assim dizer, que é a educação onde a gente caminha junto, sociedade, instituições educativas e sociedade. É uma relação dialética. Bom, nós vamos encaminhando então para o nosso encerramento dessa entrevista muito rica. E antes de passar, Cláudia, para as suas considerações finais, que aí você pode falar o que você quiser, eu queria pedir que você desse para a gente 2 dicas. Que você desse uma dica de alguém que se interesse por esse assunto, ou por esses assuntos que você pesquisa, que livro, que obra que você indicaria para essa pessoa procurar e ler e se interessar, né? E uma outra coisa seria uma dica cultural, que aí você pode indicar uma música, um filme, um outro livro, o que você quiser para os nossos ouvintes. Então, dá aí essas 2 dicas para a gente. Muito bom, adorei isso agora das dicas, né? Então, falando assim, cientificamente, estudos mais específicos sobre as relações entre educação e tecnologia, eu gostaria de deixar a sugestão dessa obra aqui, chama Trajetórias, Apropriações de Tecnologias por Professores da Educação Básica Pública. É uma obra organizada pelo professor Johnny David Chalar, Joana Peixoto e Marcos Antônio Alves Filho. Inclusive é uma obra, uma pesquisa que foi desenvolvida pelo CATJO, eu faço parte aqui também. E outra obra que seria muito interessante que eu deixo de sugestão aqui, são os estudos mais críticos que envolvem a educação e tecnologia. Então, para a gente entender, eu vou até falar 2 aqui. Para a gente entender isso aí, seria estudar as obras, né, o conceito de tecnologia de Álvaro Vieira Pinto, e eu acrescento um estudo também, que são a teoria crítica da tecnologia do filósofo da tecnologia Andrew Finger. Eu não sei se tem algum local que vocês vão estar deixando anotado, mas essa obra, por exemplo, esse livro, Trajetórias, Apropriação de Tecnologias por Professores da Educação Básica, está disponível em formato de e-book, gratuitamente também. E para entender, né, a questão da tecnologia, a gente tem que transitar pela filosofia, pelos filósofos. E para isso, Andrew Finger, um filósofo contemporâneo nosso, e Álvaro Vieira Pinto. Para a questão cultural, aí entra a Cláudia mesmo, né? Questão cultural, não se tem como falar de educação sem falar de poesia, sem falar de cultura, sem falar de arte, sem falar de vida. E aí eu queria muito que todos pudessem ler um pouquinho da Cora Coralina. Não tem como, é nossa... Mas principalmente nos momentos que não estão publicados, isso aí as pessoas por curiosidade vão ter que descobrir, que são as transgressões que a mulher Cora Coralina realizou na vida dela. Isso aí vai ter que descobrir, e para descobrir vai ter que ir no Museu Casa Cora Coralina. E outra mulher, Goiandira Aires do Couto, conhecer a grande artista Goiandira, que realizou aí as pinturas com as areias coloridas, e não está também mais entre nós, e a casa, o museu dela está fechado por enquanto na cidade de Goiás. Goiandira e Cora eram primas, né? Então tem toda uma história aí, uma história também que fica de sugestão. Para quem quiser entender tecnologia, conheça Cora e conheça Goiandira Aires do Couto. Também, para leitura, eu vou deixar aqui, para mim a leitura que eu mais gosto é da minha vida. A Hora da Estrela, acredito que parece para muitos talvez tenham lido. E a minha poetisa favorita, minha escritora favorita, Clarice Lispector.
Clarice Lispector, ela dizia assim que... Eu até encontrei, para conversar aqui com vocês, eu encontrei quando eu escrevi, quando eu era... Acho que eu tinha uns 17 anos. Isso aqui eu fiz, né? Ela dizia o seguinte, que uns cosem para fora, eu coso para dentro. E acho que eu penso que essa frase da Clarice Lispector, ela sintetiza, ainda que não completamente, a pessoa, minha pessoa, quem é a Cláudia. Muito obrigada, Geraldo, muito obrigada, Adriana. Uma delícia estar conversando com vocês aqui, independente do horário que as pessoas forem ouvir. Só queria agradecer muito a equipe do Ciência Feita Aqui, parabenizar esse trabalho que vocês estão realizando, que conhecer as histórias de vida das pessoas, as nossas histórias não se limitam a currículo, a uma conversa de corredor. As nossas histórias vão muito além. E as nossas histórias nos permitem ir mais além e outras pessoas galgarem, caminharem junto. Então, parabenizar vocês, desejar muito sucesso, que vocês continuem e que as asas de vocês cresçam cada vez mais para voarem longe. E agradecer as pessoas que estiverem ouvindo, deixar aqui para elas que não desistam de nada que desejem fazer e que ainda que o caminho não seja o desejado, para isso existem as curvas, existem os retornos, e nunca um retorno representa retrocesso, mas representa a gente poder se conhecer um pouco mais e redesenhar isso tão perfeito que pra gente se chama vida. Muito obrigada. Muito bom, foi ótimo mesmo, Cláudia. Gostei muito de te conhecer, né? Eu que adorei te conhecer, Adriana. Espero logo poder contemplar aí sua defesa, né? Tá chegando. E agradecer ao Geraldo também pelo convite, mais uma vez, muito bacana. Vão surgindo várias perguntas, né, conforme a gente vai conversando, e aí se a gente deixar, fica aqui o dia inteiro conversando. Mas foi ótimo, muito obrigada. Obrigada, viu, gente? Obrigada, Geraldo. O Geraldo sabe que ele é uma referência muito forte para mim, e quando eu falo isso, eu nunca falo da boca para fora. Né? Ele sabe que ele é uma referência principalmente porque, pelo tempo histórico, ele me ensinou muito essa questão do tempo histórico. Ele me ensina ciência política e ele é um grande amigo. Obrigada. Legal, gente. Foi ótimo a gente estar aqui. Já passamos bastante do nosso tempo, mas acredito que os ouvintes vão aproveitar bastante essa entrevista. Então, encerramos aqui por hoje. Um abraço para todos que chegaram até aqui. Tenho certeza que foi de grande valia. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, gente. Valeu. Esse foi o Ciência Feita Aqui, projeto de extensão do Instituto Federal de Goiás, parceria entre os campos Formosa e Anápolis. Arte, edição e divulgação por Michele Barbosa e Ítalo Henrique Carvalho. Visite nosso site extensão.ifg.edu.br/Ciência Feita Aqui para ouvir os outros episódios e deixar seu comentário.